Estamos aqui diretamente dos estúdios da Enjoycast, falando aqui da Enjoy Coworking. Hoje tendo o prazer de receber a Andressa Keller, Jean Costa, a Graziato Engenharia. A gente vai conhecer um pouquinho da história deles, empreendedores de sucesso e como esse podcast aqui se propõe a ser, né, um podcast que ajuda a formar os maiores empresários do Espírito Santo e do Brasil. Então, você que está começando a assistir, fica aqui com a gente. Vamos falar um pouco da empresa, vamos falar um pouco do mercado de engenharia, né, Jean? Boa, isso aí. E falar um pouquinho da vida pessoal, porque a ideia aqui, a gente não tem como separar CPF e CNPJ. Exatamente. Então, a nossa ideia, o podcast do Enjoycast é formar pessoas, formar profissionais, ajudar o mercado capixaba a se desenvolver, né? Então, para quem ainda não conhece a Enjoy, para você que é empresário, você que quer escalar seu negócio, construir uma autoridade no mercado e criar principalmente conexões valiosas, vamos falar um pouquinho da Enjoy aqui hoje também. A Enjoy é essa alavanca que você precisa. Você está precisando realmente fazer o seu negócio ir para o próximo nível. Você, como pessoa, ir para o próximo nível também. A Enjoy é uma escola de negócios que conecta e desenvolve pessoas criando soluções disruptivas através de grupos, de eventos, imersões, mentorias. A Enjoy reúne empresários para aprimorar suas habilidades em gestão, em vendas, em estratégia, em marketing, em processos. E o propósito da Enjoy é formar parcerias que impulsionam o crescimento. Então, durante aqui o nosso bate-papo hoje com a Andressa e com o Jean, vai estar passando aqui em algum lugar da tela, eu acho que é aqui, do lado de cá, né, Danilo? Aqui, ó. Vão ter 3 links passando hoje aqui. Um link para você baixar o livro Máquina de Vendas do nosso CEO da Enjoy, Wander Miranda, que é uma aula para você que quer escalar vendas. Vai aparecer aqui, eu vou falando isso durante a transmissão. Vai aparecer também um link, se você quiser entender mais sobre os programas da Enjoy, e o link para o nosso mega evento, que a Andressa vai ser uma das palestrantes, uma das mentoras. Na sexta-feira, fala aí pra gente, Andressa, convida o pessoal. Sexta-feira, 11/7, no Espaço Meridional Vitória, a partir das 2 horas. O credenciamento começa às 13. Tenho que falar isso, senão a Mica vai me bater. Mas tá todo mundo convidado, tenho certeza que vai ser um conteúdo de alto valor. Vai gerar bastante conexão. Wander Miranda. Vitor Escocá, Wander Miranda e o timaço da Enjoy, né? Só as águias. Então, para você que quer aprender um pouquinho, não, né? Um tanto bom sobre como estruturar time de vendas, que a gente sabe... Conexão, vendas, escalar o seu negócio. O Riari vai trazer também muitas ferramentas, ele é muito voltado nessa parte de sistema, ferramenta, para poder contribuir e escalar o seu negócio, porque quando você cresce, se você não tiver um sistema, se você não tiver o controle, se você não tiver dados, você não vai escalar. Sim. Sexta-feira, dia 11, clica no link, vai estar passando aqui. Pode entrar também no Instagram da Enjoy, no nosso site, entrar em contato com o pessoal se você está querendo escalar suas vendas. Sexta-feira agora, no Espaço Meridional, aqui em Vitória. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Bom, vamos começar aqui. Eu gosto sempre de começar pelo CPF. A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores. Jean, você é formado em Engenharia Civil. Isso aí. Não sei se eu posso falar isso, porque a gente não é tão diferente de idade, mas um jovem de 30 anos de idade, que já está na segunda empresa, isso mas aí. Que também já é pai de um casal. Isso aí. Como é que é o nome? E do Heitor. Helena, mais velha. 2 anos, Heitor tem 1 mês, recém-nascido. É isso? Rumo aos 4, você falou? Rumo aos 4. Isso, já foi um casal. Vai emplacar 5, 6. Nossa senhora, eu que lute aí para também fazer negócio junto, hein? Aí, ó, o bom... Muita eu não tenho filho também não, meu sócio tem. Cara, não existe motivação maior para ganhar dinheiro do que o filho, mais o amor. Então, eu dou corda. Falar, pô, meu sócio também tem um voto de um ano, tem um aninho agora também, e cara, isso quando aí. ele fala, a gente quer ter 4 lá em casa, ele ajuda e fala, tô orando, vamos fechar a obra. Trabalhar triplicado, né? É isso. Me conta um pouquinho da sua história, Jean. Você formado em engenharia, e o que fez você escolher a engenharia? Uma coisa que você já sabia, família, veio... Isso aí. Então, vamos lá. No princípio de tudo, né? Acho que o que sustenta tudo o Jean é um cara cristão. Então, é dali que vem todo o pós, né? Tudo ali é firmado em volta disso. Casado com a Júlia, pai de 2. E sim, eu formei em engenharia civil. Fui muito assertivo nisso.
me encontrei realmente na profissão. Isso é muito bom, né? Quando você forma e gosta do que você exerce. Eu sou uma pessoa que gosto de estar... gosto realmente de servir, gosto de receber pessoas em casa, gosto de estar sempre rodeado de amigos. Eu acho que a mesa de casa, né? A mesa é um local que eu mais gosto, porque realmente você conversa, recebe, serve as pessoas. E a engenharia, né? Trazendo pro lado empreendedor, né? A engenharia, ela não só a obra em si, né? Que me chamou a atenção, mas eu me conectava muito com as pessoas. Então, isso me fez, além de gostar da obra, me fez gostar das pessoas que ali estavam, né? A gente transita por muitos níveis de escolaridade, vamos dizer assim. Você gosta da obra mesmo, você gosta da obra. Isso aí. Então, e aí eu fui me apaixonando cada vez mais. Então, desde o meu segundo período, praticamente, eu estava imerso em obra, né, da faculdade. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Já começou Começou a faculdade, já pegou um estágio? Eu já estava no estágio, estagiando. E eu nunca fui do estagiário que estagiava 4 horas, tinha horário para sair. Eu sempre queria sair no meu limite, ao ponto de sair dali e já ir para a faculdade. Então, isso sempre me diferenciava, né, de alguém que queria buscar conhecimento. E foi aonde esse estágio? Foi na construção do Shopping Boulevard. Né, nem existe mais hoje, né, na loja tinha uma churrascaria Porcão, né, fechou, hoje é o... Você pode falar os nomes aqui, né? Claro. Hoje é o Ilha do Caranguejo, né? Mas antigamente era o Porcão Churrascaria. Ele chegou aqui no estado, mas logo saiu. Acho que não vingou. Acho que o capixaba gosta mais de peixe, moqueca, né? Disso daí. E o Boulevard ficou... Isso já foi na etapa que ficou pronto, né? Porque eu sou de Vila Velha. O Boulevard começou a construir há muitos anos atrás. Então, não foi a construção em si, foi mais da loja mesmo. E ali foi o meu primeiro estágio. A empresa era do Rio de Janeiro. Então, foi uma muito rápida. Então, a gente foi muito dinâmica, porque tinha que inaugurar o shopping, tinha que abrir junto com a inauguração. E ali foi o pontapé, e dali eu fui para uma grande construtora. Faculdade ainda? Você estava na faculdade ainda? Isso aí. E aí a gente foi dando sequência, né? Eu transitei em vários ambientes, né? Desde da construção predial, a construção horizontal, né? De casas, condomínio de casas, a obras comerciais de supermercados, galpões. Trabalhei um pouco com licitação, não me identifiquei muito, e aí eu retornei na área predial, mas atuando o que hoje a Graziato atua, que é reforma de fachada, reformas condominiais, né? Não só de fachada, mas abrangendo todo o condomínio. Legal. E a família veio da engenharia, a escolha veio da onde? Como? A sua família da engenharia? Ou porque a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, da onde que vem para um estagiário falar, não, eu quero trabalhar mais horas, mesmo sem receber mais por isso? De onde você acha que vem isso? Porque às vezes é a família de empreendedor, então alguém te ensinou isso ou não? Ninguém é empreendedor, ninguém. Entendi. E eu via muito, meu avô era aquele mestre de obra antigo, que construía ponte, né? Então eu vi histórias dele, hoje ele é falecido, mas talvez ele nem saiba disso, acho que eu nunca tive oportunidade de falar isso com ele. E eu vi as histórias dele, como que ele construía antigamente, não tinha muita segurança do trabalho, então algumas coisas ele tinha que reinventar ali para fazer dar certo. E eu ouvindo essas histórias, falei, eu vou fazer, saindo do meu ensino médio, eu vou ir para o técnico de edificações. Então eu fiz ensino médio, técnico de edificações, fui me identificando, e aí ingressei na engenharia civil. E eu sempre tive vontade de aprender, sempre, de querer realmente mergulhar no que eu me propus a fazer. Então, por isso que eu não cumpri horário. Eu posso ficar até mais tarde? Pode, só conta de risco. Então, eu ficava, cara. Eu entrava às 7, saía às 17, como estagiário ainda. Eu falei, cara, você é maluco, você tá dando hora pra empresa. Eu falei, não, cara, eu tô aqui aprendendo. A galera indo pra praia, indo pra praia, indo pro shopping, então, dando um rolezinho. Tem que cumprir horário. Eu falei, não, cara, eu preciso me dedicar mais. Preciso fazer mais. E aí, isso aí, eu fui fazendo isso em todas as empresas. Então, todas as empresas, eu sempre fui reconhecido por isso. Eu sempre consegui acelerar o meu processo de desenvolvimento. E hoje eu tenho muita bagagem, apesar de ser novo, né? Eu tenho muita bagagem técnica, executiva, por conta disso. Porque desde o meu segundo período eu estava imerso na obra e desde sempre eu ficava muitas horas envolvidas com o engenheiro, com os arquitetos, com os mestres de obras, que são excelentes professores, né? Nas nossas áreas. Então é isso. Bacana. E como que é hoje? A gente ouve muito falar, geração Z, meio preguiçosa, não sabe trabalhar direito, não gosta de pressão. Aí você vai contratar um estagiário que olha lá e fica 4 horas e você fala, cara, na minha época,
Como que é isso? Você exige das outras pessoas a mesma dedicação e comprometimento que você tinha? É possível isso? É uma questão de cultura ou não é isso mesmo? Hoje em dia, todo mundo, a maioria das pessoas você aceita. A gente exige lá, eu não posso exigir que ele não cumpra a carga horária Claro. dele, né? Que ele extrapole. Mas eu exijo que ele tenha... Eu falo da minha trajetória e ele sempre pergunta, como que você sabe tanto de obra, alguns insights? Eu sei porque eu trilhei por aqui. Caso você queira também chegar daqui, logo que você se formar, você chegar a isso aqui, você tem que, pelo menos, no mínimo, fazer isso. Então, assim, a gente dá o caminho das pedras, né? A gente ensina, eu gosto muito de... Antigamente, eu palestrava pelo CREA Júnior, porque o CREA Júnior é um braço do CREA que é voltado para os alunos, para a faculdade. E logo quando eu estava na iminência de me formar, no meu último período, eu adentrei no CREA Júnior e a gente palestrava nas faculdades para os alunos, primeiro, segundo, terceiro período. E uma das coisas que eu mais falava, que eu mais pontuava era, seja diferente. Não queira fazer o estágio obrigatório lá no 10º período. Então, comece a fazer agora e crie relacionamento. A gente está no estado hoje que o network é tudo. É tudo. É mais valioso que dinheiro, network. Então, hoje eu conheço muita gente por conta disso. Porque desde o meu segundo período eu trabalhava e sempre buscava mais. As pessoas, automaticamente, quando você quer buscar mais, as pessoas ao seu redor tendem a te ajudar. Porque é diferente isso. Né? Você não ser o mesmo, você ser o diferente da manada. Então, eu sempre busco trazer muito do que eu vivi que deu certo, né? Tá dando certo. Sim. Maravilha. E aí você abriu a sua primeira empresa... Isso aí. Com quantos anos você tinha? Eu tinha 27 anos, 26 anos. Eu me formei quando eu tinha 24. Trabalhei avulsamente, aleatoriamente, assim... aleatoriamente não, né? Eu trabalhei prestando serviços, não tinha empresa, então não era funcionário, mas prestava alguns serviços. Como fornecedor pontual. Pontual, projetista, né? Como todo mundo, quando sai, a gente não aprende na faculdade a ser empreendedor. Então, esse é um desafio. Então, a gente saía para prestar um serviço. E assim eu fui alguns anos da minha vida. E aí eu falei, cara, eu preciso realmente construir algo diferente. Eu acho que essa foi um dos meus insights, assim, uma dor que eu senti. Eu falei, cara, eu quero construir algo diferente que até agora eu não tive, não consegui vivenciar. Eu tinha princípios e valores muito bem definidos e eu achava que eu precisava criar um CNPJ que tivesse esses princípios e valores impressos ali. Então, eu sempre quis isso, imprimir aquilo que eu acreditava no CNPJ, na minha empresa. Porque eu acredito muito nos meus princípios e valores. Então, eu acho que isso é muito importante. O empresário, ele tem que saber muito qual é o princípio e valor dele para ele poder estender isso para a cultura empresarial dele. Então, entendendo essa dor que eu tive de nunca ter trabalhado em um local que eu acreditasse que estava 100% certo, ou então divergia algumas vezes do que eu acreditava, eu falei, cara, eu preciso criar algo diferente. E aí eu criei a minha primeira empresa, junto com um sócio, e a gente não caminhou, chegou num determinado caminho que a gente começou a divergir, eu falei, opa, peraí. Então, aí eu me desliguei, abri a Graziato, né, fundei a Graziato, e aqui eu consegui imprimir 100% daquilo que eu acreditava, dos meus princípios e valores. E, como eu falei, né, eu sou um cara cristão e tem uma passagem que fala assim, tudo que você fizer, seja comer ou beber, faça isso para a glória de Deus. Então, é uma filosofia que eu levo, que eu gosto de empregar na empresa. Então, a empresa, o CNPJ realmente é uma extensão do CPF, literalmente. E a gente construir uma cultura fica mais fácil quando você tem uma empresa alinhada com seus princípios e valores, porque você consegue viver aquilo, né? Não é algo forçado, não é algo difícil de fazer, é só realmente você ser o seu CPF na sua empresa. Pô, que legal, hein? Isso aí deu um belo no corte ainda. Né? Não, quando chegar na pergunta do porquê eu me tornei sócia, ele já respondeu. Já está respondido. Que bacana. Cara, eu já tive a oportunidade de conversar, entrevistar, mas conversar e conhecer muitos empreendedores. E é impressionante como isso é uma coisa que se repete em quase todos. Quase uma inquietação, falar, cara, não preciso fazer do meu jeito, porque eu tenho uma visão aqui e fui no mercado e experienciei, né? Isso aí. Passei, me aventurei, vi o que eu aprendi, o que me serviu, o que não me servia, perfeito, mas nada traduzia aquilo que eu quero deixar de legado para o mundo. Exatamente. Bacana.
E aí, nessa primeira empresa, então, foi quando você conheceu a máquina. A brilhante Andressa Keller. Cara, legal uma coisa. A gente se conheceu através da Enjoy, mas antes, né, de eu te conhecer pessoalmente, eu tinha visto o vídeo que você gravou, um depoimento. Não sei se foi o primeiro evento do Disruption que você foi. Você prestou um depoimento ali. E... Eu acho que foi. Na minha primeira participação, eu soltei uma frase que viralizou, assim, né? Porque eu fui lá Eu fui lá para conhecer a Enjoy. E aí era um ambiente muito homem, né? Era um ambiente que muitos homens levantavam para falar. Se eu não me engano, no dia que eu fui, estávamos em 3 ou 4 mulheres. E aí eu me senti meio que na obrigação. Eu falei, não, eu tenho que falar algo, eu tenho que representar as mulheres aqui. E aí, quando eu me levantei para falar algo, mesmo naquele ambiente com muitos homens, eu me senti extremamente acolhida, extremamente validada. Eles realmente respeitam o nosso espaço. Esse espaço, ele tá ali, a gente só precisa ocupar ele, sabe? Então, quando eu me vi nessa condição de estar num ambiente que ele era muito mais, a predominância era masculina, mas eu tive liberdade para transitar, aquilo conectou demais. Eu falei, caramba, é uma escola de negócio voltado para pessoas. Não é uma escola de negócio voltado para homens. Porque se você observar as escolas de negócio, eu não sei se tem muitas, mas as que eu conheço não são muitas, principalmente com o nível da Enjoy. Então, você não vê tantas mulheres assim. Sim. Infelizmente, a gente não vê. E tem muitas mulheres incríveis. Então, quando eu me levantei e falei, foi justamente para trazer esse olhar para nós, né? Porque aqui é um ambiente que permeia isso, que facilita. E aí é quando... talvez você viu essa primeira frase, mas também teve um segundo eu vi o depoimento. A primeira vez que eu vi foi um depoimento, eu falei, caramba, que comunicadora, né? Como fala bem. Cara, eu sou apaixonado. Você fala muito bem. Entregou uma emoção ali e a agência de marketing que eu sou sócio atende a Enjoy, então legal. Eu vejo todos os vídeos desde, né, já 8 meses que a gente atende eles. Eu falei, cara, como falou bem, com verdade, assim, eu achei bem legal. E você não sabe da pior. No dia que você viu esse vídeo, essa gravação de vídeo, eu tava com uma intoxicação alimentar. Mentira. Quando eu terminei o vídeo, eu só, segurei o corpo assim e falei, meu Deus, tô quase em estado de morte. Porque eu tava com muita dor, só que eu não podia deixar de realmente transmitir aquilo que eu tava sentindo em relação àquele evento, a Enjoy. E tudo que eu falei foi genuinamente de coração. Porque mesmo passando mal, eu consegui imprimir a verdade do que a Enjoy me traz. E a ambiência que isso aqui me proporciona é fantástico. Maravilha. Tudo certo, produção? Tudo. Não, tranquilo. Legal. Então, esse adendo falado, que foi a primeira vez que eu conheci a Andressa. Agora, conta pra gente quando você conheceu e o que te fez falar, cara, nessa segunda empresa que eu vou abrir, vou chamar... Preciso dela. Né? Preciso. Como é que foi essa história? Quando que as histórias se conectaram e quando você percebeu que você precisava ali de um braço direito para poder te ajudar a levar a Graziato, né, para o nível da sua visão? Show de bola. A gente já tinha uma experiência nessa minha antiga empresa. Ela prestava serviço lá. Então, a gente estreitou esse relacionamento. Eu pude conhecer mais, não só do serviço dela, mas da pessoa dela. E estava muito alinhado os nossos princípios e valores. E quando eu iniciei na Graziato, né, quando eu fundei a Graziato, eu precisava de ter alguém de confiança, onde eu pudesse realmente abrir a minha estratégia que eu estava pensando e construir junto com alguém isso. E a única pessoa que me vinha na cabeça era a Andressa, né? Por já confiar no trabalho dela e falar, cara, ela está muito alinhada com aquilo que eu acredito. E aí, brilhantemente, ela se propôs inicialmente, ela veio para ajudar, porque ela prestava serviço ainda para essa outra empresa. E eu sempre respeitei esse espaço dela, né? Ela veio como uma ajuda, e aí depois prestou um serviço, e ela foi se envolvendo. E essa parte, vou até deixar ela contar mais, mas foi por causa disso. Foi realmente pela confiança e pelo relacionamento que a gente tinha e a necessidade que a Graziato precisava estruturar esse setor. Né? Que a gente entende que é um setor, é um pilar muito importante, essa parte comercial, né? Essa relação com o cliente. Então, e eu sou mais técnico, né? Voltado mais para engenharia, eu precisava de alguém com essa outra visão. Então, a gente pode transitar em várias áreas da empresa, mas a gente tem alguns especialistas em cada área, né? Então, a gente sabe reconhecer isso, e aí por isso que eu falei, Andressa, vem ajudar que eu estou precisando aqui. E aí ela prontamente
Muito solícita veio. Me parece, então, Andressa, que tem muito a ver com valores, né? Dos dois lados. Muito a ver. Por que você aceitou o chamado do Jean e embarcou nessa Juan, na aventura? verdade, não foi nenhum chamado, assim. Eu já disse em algumas oportunidades que eu nunca quis ter uma empresa. E, de fato, isso era uma verdade que eu acreditava. Quando eu conheci o Jean, que foi nessa oportunidade que nós galgamos juntos, eu conheci, antes do profissional, eu conheci um cara polido, um cara ético, um cara que fala com verdade, um cara que respeita as pessoas. Não importava se era um prestador de serviço que ia lá para poder fazer a limpeza final da obra ou se era o encarregado. Ele tinha a mesma maneira de se comunicar com todas as pessoas, a mesma verdade de se comunicar com os nossos clientes, de se envolver com aquilo ali. Então, nasceu uma admiração muito grande, né? Então, quando o Jean decidiu de se desligar da empresa que a gente teve essa oportunidade, eu desejei toda a sorte do mundo para ele. Claro, eu torceria para ele, mesmo se ele fosse lá para o Japão, porque nasceu uma admiração muito grande, né? Primeiro pelo profissional, que era o que eu vivia. Depois eu conheci o Jean esposo. Depois eu conheci o Jean cristão. Depois eu conheci o Jean pai. Eu conheci o Jean filho. Eu conheci o Jean amigo. E eu tive a felicidade de conhecer o irmão. Porque eu também tenho essa proximidade com o irmão dele. Então, assim, eu conheci o Jean em várias frentes, sabe? Em vários momentos. E se você me perguntar, Andressa, em que momento que você olhou para o Jean e você teve algo que fosse um deslize, sabe? Cara, e a gente é ser humano, a gente erra, né? Eu já vi erros normais, né? Um acento aqui que era para você botar e não botou. Agora, desvio de caráter, essa falta de tato com as pessoas, eu nunca vi. Então, isso já foi uma admiração imediata. E aí, eu não queria ter uma empresa de jeito nenhum. Nós já sentamos em outras mesas onde já me propuseram sociedade. Na minha jornada profissional, eu já tive também outras oportunidades de ter empresas. Mas como que eu faço, e a gente há de concordar que quem trabalha com... Eu sou especialista comercial, então quem trabalha com isso, a gente consegue trabalhar de forma muito mais independente. Eu não preciso ter uma empresa para fazer uma receita interessante. Então, eu falei, para que eu vou assumir esse risco? Né? Eu vou ter profissionais sobre a minha gestão, eu vou ter impostos, e a gente sabe que no Brasil esse lado é bem complexo de empreender. E aí eu falei, não faz sentido nenhum eu ter uma empresa. E aí foi quando o Jean se desligou. E ele me chamou para poder dar esse suporte para ele. E, inclusive, isso foi consensual com a outra empresa que eu trabalhava. Eu falei, olha, eu vou dar um suporte para Jean e tá tudo bem. Ficou bem alinhado quanto a isso. E eu comecei a dar esse suporte para ele. A priori, o suporte era a construção da proposta comercial, posicionamento, o que ele ia levar para o cliente, como ele iria vender essa ideia para o cliente. Então, eu comecei. E aí, em determinado momento, ele... meio inseguro com essa parte, né, de apresentar, porque não é uma habilidade natural. Hoje ele me dá um banho, mas ele está desenvolvendo essa habilidade. Pegando suas comissões todas. Tá pegando, o negócio tá feio pro meu lado. E aí ele falou comigo assim, Andressa, eu tenho uma reunião importante, você pode ir comigo, sem conflitar? Eu falei, claro, até porque, né, não tinha nada a ver, a outra empresa não estava envolvida no processo. E eu falei, claro, posso ir sim. E nós fomos. E foi o primeiro contrato da Graziato, essa obra, sabe? E aí eu comecei a fazer parte desse todo, eu comecei a ter contato com alguns colaboradores, afinal de contas eu sempre digo que quem vende nunca para de se envolver na operação. Um vendedor que vende com propósito, ele nunca vai conseguir só vender. É impossível. Eu não consigo vender e fechar a porta e ir embora. Eu fico ali naquela relação, sabe? Eu monitoro, eu acompanho, eu ligo para o meu cliente eventualmente. Então, eu comecei a acompanhar isso mais de perto. Afinal de contas, eu tinha ido na reunião com ele. Então, eu precisava estar ali. Cara, e quando eu ia nas obras, é curioso dizer, mas o cliente recebia com felicidade. O cliente fazia questão de me ver, de ver a gente, de cumprimentar, de descer para nos cumprimentar, de falar, nossa, está acontecendo tudo conforme esperado, Andressa. A gente está recebendo aqui o relatório de obras. Nossa, o pessoal está gostando. Então, eu comecei a me envolver. E eu comecei a me conectar com os funcionários. E aí eu vi que todos eles, a gente estava construindo algo tão forte, porque a gente ia nessa obra, a gente conversava, a gente dava direcionamento, a cultura que realmente a gente vivia nos bate-papos que nós dois tínhamos, nos alinhamentos, isso discreto, tá? Minha participação discreta. Eu estava ali só ajudando. Isso foi acontecendo de forma muito natural, só que ao mesmo tempo muito intensa. Então, quando eu vi que a gente imprimiu nos colaboradores essa cultura, que eles entenderam que vender... Poxa, a Andressa vendeu o contrato, o Jean vendeu o contrato. Isso é uma porta aberta.
Mas o que a gente constrói juntos, enquanto um time, depois que essa porta tá aberta, é extraordinário, cara. Sabe, a gente constrói uma relação sólida a ponto dos clientes nos indicarem de forma orgânica. Do cliente ligar pra gente e falar, olha, você sabe que indicação hoje é difícil. Eu tô indicando vocês. Entregam o mesmo trabalho que vocês entregaram aqui. Uhum. Sabe, isso é de um valor, isso compromete o nosso servir de uma maneira tão genuína que quanto mais a gente faz, quanto mais passos de fé a gente coloca, mais Deus dá o chão. Vai botando o chão na frente. Vai botando, sabe? Então, isso tem acontecido de forma genuína. E aí eu aceitei essa sociedade do improvável, do absoluto improvável. Eu não tinha pretensão de ser sócia, eu não queria ser sócia. E realmente o que aproximou a gente foi os nossos princípios e valores que desde o início, desde a outra oportunidade, eram muito afinados. E quando a gente começou a ver essa cultura do que a gente era juntos, reverberando nos colaboradores, foi... Juan, eu vou te dizer que foi a primeira vez que eu me deparei com uma cultura que eu realmente tinha orgulho. E não era porque ela nasceu de mim. Ah, porque nasceu... Não. É porque realmente, é o que o Jean falou, é uma extensão do seu CPF. Eu acredito muito no de dentro para fora. Eu sou assim dentro da minha casa, eu sou assim com a minha família, eu sou assim com os meus pais. Então, eu acho que se você dentro tem uma casa organizada, se você tem uma casa de escuta ativa, de comunicação ativa, cara, fora, a probabilidade de você ter sucesso é absurda. Então, quando eu trago a Graziato como um pilar, um propósito de vida também que se tornou, eu sempre falo isso. A verdade do que a gente acredita, a gente vive dentro do nosso escritório. Sabe, a gente se respeita, a gente se escuta, a gente se ajuda, a gente se impulsiona. Você não tem noção da mensagem que ele me mandou no dia do evento da explosão de vendas. Cara, eu falei, caramba, que orgulho de ter esse cara do meu lado, sabe? Quero ser isso aí também para ele. Quero que ele tenha orgulho de caminhar comigo. Porque o empresariado, como ele também colocou, a gente é muito solitário. É difícil a gente se conectar genuinamente com as pessoas e a pessoa realmente entender a nossa dor. Então, quando a gente encontra um amigo no sócio, cara, é bênção. É família, vira família, né? Isso aí. Então, aprofundando nisso, que eu acho que tem a ver com a pergunta que eu queria que você estendesse um pouco mais sobre o mundo do empreendedor já é solitário. Como você citou, fui num evento, num lugar super acolhedor, mas que tinham ainda uma amostragem, um número de mulheres comparadas com o número de homens diferente. Sim. Apesar de você ter sido acolhido, você se sentiu na necessidade de levantar isso, e hoje eu vejo que vocês formaram e está aumentando esse número, falando dentro da Enjoy. Bastante. Mas fala um pouco mais sobre como que o mundo é hoje, porque o mundo muda, né? Ainda, por que falta essa representatividade em lugares de eventos? Eu também vejo isso, eu trabalho com eventos corporativos há muito tempo. No Brasil, fora do Brasil é melhor, mas mesmo assim o mercado ele ainda é muito, muito masculino nesse sentido. Mas como que é hoje você tem que provar um pouco mais ou normalmente é tudo a mesma coisa? Esse respeito, ele vem igual, ele vem diferente? Como que é a sua percepção sendo mulher nesse mercado? A minha percepção dentro do local que eu estou transitando hoje, que é a Enjoy, é algo muito... É uma troca muito verdadeira mesmo, assim. Eu não me sinto negligenciada, eu não me sinto diminuída, eu não me sinto calada. Pelo contrário, eu me sinto, de fato, com um tapete vermelho, assim como todas as outras pessoas, seja homem, seja mulher. Enfim, os funcionários, poxa, a Enjoy referenda os funcionários a cada finalização de evento. Então, assim, eu acho que isso é algo que é cultural da Enjoy. Assim como o que eu acredito na tratativa de pessoas de igual para igual, eu acho que a Enjoy também traz isso. Então, eu acredito que o universo do empreendedorismo seja majoritariamente homens, ele não está ligado, talvez, necessariamente com a falta de oportunidades. Muitas vezes é porque a mulher, ela se propõe a coisas que o homem, ele não se propõe, sabe? Quem fica 9 meses grávida? A mãe. Quem tem ali aquele prazo maior, se eu não me engano, são 6 meses, Jean? 6. São 6 meses que a mãe fica... Poxa, De é a licença. mãe. Então, assim, eu acompanhei, por exemplo, o meu sócio, eu acompanhei as 2 gravidez da esposa dele. E nas 2, ele continuou trabalhando. Ele deu todo o suporte, ele está ali, está perto, está próximo, mas quem para a atividade é a mãe. Sim. Né? Então, isso eu acho que é uma barreira muito grande. São coisas que a gente precisa... É como se fosse uma ascensão, né? Você está crescendo, poxa, engravidou, bênção, legal. Mas interrompe também uma parte da sua jornada.
Ainda né? mais se fosse 5, 6, né, Jean? Imagina. Então isso compromete bastante. Mas Sim. é claro que tem outras camadas, né? Tem camadas muito mais profundas aí que a gente sabe Sim. disso, o patriarcado, o machismo, enfim, que eles inibem muito as mulheres. Mas eu acho que se a gente encontrar ambientes certos, onde a gente consegue ter voz, a gente move outras mulheres. Exemplo disso é a própria Enjoy. Hoje, a gente tem um time de mulheres muito maior do que no meu primeiro encontro. Sexta-feira passada, nós estávamos no café da tarde com mulheres empresárias da Enjoy. Se eu não me engano, naquele encontro tinham, acho que 7, 8 mulheres ali, mas não foi nem metade da metade do grupo, entende? Então, eu percebo que isso está crescendo. E isso está crescendo com coragem também, porque a gente se propõe a estar aqui, sabe? A gente se propõe a estar aqui, a gente se propõe lá na frente, falar e contribuir. Então, isso é algo que a gente faz, não é porque a gente quer visibilidade, não é porque a gente quer o palco. Eu acho que a gente quer dizer para as mulheres, olha, é possível. E uma coisa bacana foi que, acho que no segundo evento que a gente participou, veio uma mulher no evento da Enjoy conversar com a gente e falar, cara, você me inspirou a estar aqui na Enjoy. Foi. Um testemunho, assim, de quanto que ela ter levantado, ter falado uma verdade dela, quanto que se impactou. E acho que virou a chavinha para muitas mulheres de falar, cara, tem espaço ali, o mundo empresarial tem espaço para vocês. Sim. Inclusive, necessita, né, de ter mais presença feminina ali. E, então, é importante que cada um levante realmente sua bandeira, que ache importante, porque encoraja outras pessoas, né? Às vezes tem pessoas que estão mais acuadas e foi muito bom. E não só ela, depois que a gente começou junto, né? A gente vê que aumentou exponencialmente a quantidade de mulheres. Hoje, assim, não sei se está meio a meio, mas você vê que está quase Tá isso. equilibrando. Já não destoa muito, né? Não, e só mulheres Legal. incríveis, assim, que você para conversar 10 minutos, é uma aula, sabe? Dá completo prazer em bater papo com a mulherada que está lá, porque é um pouco Tem que chegar preparado, né? Tem que chegar preparado, cara. As mulheres estão em outro nível, assim, Sim. sabe? É muito bom, é uma referência muito boa de ter tão pertinho, assim. Legal. Andressa, fala mais um pouquinho de você. Você falou que tem 2 pets, uma tartaruga E o cafezinho. e o cafezinho. 1,3 kg. E a tartaruga, como é que é o nome que eu esqueci? Ligeiro. Ligeiro e cafezinho. É isso aí. Ligeirinho, cafezinho. Eu tenho que falar que eu sou tutora, porque meu sócio falou, você não vai falar mãe de pet, Ah, né? mãe de pet. Ah, é mãe de pet. Eu Mãe falei, de Jean, pet. eu sou mãe de pet, cara, é isso, não tem pra onde correr. Bom, a Andressa é cristã, a gente tem isso muito, muito afinado. Sou casada, sou mãe de pet, sou entusiasta por natureza, eu amo a vida, eu amo colaborar com as pessoas, eu amo essa ideia de todo mundo, sabe, vibrar numa sintonia positiva. Eu sou essa pessoa mesmo. Onde eu tô, você vai ver felicidade, você vai ver a galera pra cima. Sou apaixonada pela minha família. Sempre que eu posso, eu estou com os meus pais. Levanto muito a cultura do de dentro pra fora. Então, eu realmente pratico isso dentro da minha casa, sabe? Na minha casa hoje, na casa que a gente construiu, né, depois da nossa família matriz ali, a gente tem um diálogo muito aberto, muito amplo, uma comunicação e uma escuta muito ativa. Eu costumo dizer que meu maior network é dentro de casa. Eu levo os meus problemas para dentro de casa, do meu trabalho. Então, a gente troca muito, tanto do meu lado quanto do lado da Tamires. A gente fala muito sobre o nosso profissional, então a gente se agrega muito. Tem coisas que às vezes eu chego na empresa e falo, Jean, lembra aquele problema? Cara, assim, assado. Ele falou... Eu falei, cara, ontem eu e o Tamires ficamos até 11 horas na varanda conversando sobre isso. Aí ele fala, cara, vocês conversam todos os dias? Eu falei, cara, quase todos os dias sobre negócios, assim, sabe? Então, a gente senta para realmente trocar. E nem sempre ela é totalmente voltada para a estruturação de processos, né? Então, ela é a melhor pessoa que eu conheço nessa área. E eu sou totalmente comunicação e relacionamento. Então, assim, eu preciso do processo. Sim. Então, às vezes, quando eu chego em casa com uma dor, ou vice-versa, ela chega em casa com uma dor de venda, então a gente conversa, Então, eu acho que isso, dentro da minha casa, se relacionar dessa forma, tanto no meu casamento, quanto com os meus pais, os meus irmãos, os meus sobrinhos, eu acho que isso é uma extensão, de fato, do que eu sou. Então, tudo que as pessoas vivem comigo no meu lado profissional é o que eu sou no meu lado pessoal. Andressa, não tem nada que você faz diferente? Tem. Né? Na minha vida pessoal, eu não uso CRM, mas na minha empresa eu uso, entende? Então, tem coisas que diferem porque são segmentos distintos, mas a base é exatamente a mesma. Cara, eu sou dentro da minha empresa aquilo que eu acredito na minha vida. E eu vou ser isso em qualquer lugar, em qualquer mesa, em qualquer ocasião. É isso aqui. Sem máscaras. Sem máscaras, assim, sabe? Eu acho que isso é um grande diferencial competitivo
que eu pude perceber em mim mesma ao longo da jornada. Assim, cara, tenha coragem de ser você. Sim. Porque você não precisa ficar preocupado em deslizar. E o que eu falei da última vez? Será que eu falei Será que eu falei isso? Sabe? Então, ser verdadeiro, ser transparente é uma coisa que se paga mais leve. Isso, né? É isso. muito legal. E quando que foi que o comercial falou assim, é isso aqui, meu negócio é gente, meu negócio é relacionamento? Em qual momento da sua carreira que você falou, cara, porque tem muito preconceito contra vendedor, né? Nenhuma mãe fala pro seu filho, você vai, meu filho, vai que você vai ser um vendedor, esse meu filho vai ser vendedor. E é o coração da empresa, é a parte mais importante da empresa, né? Eu brinco que todo empreendedor é um vendedor, porque não adianta você ser o melhor engenheiro civil dentro da sua casa e ninguém saber disso. Certo? Então, você sempre vai precisar de criar conexões, de botar a cara, a tapa no mundo para tomar não, né? O comercial tem que ser excelente em ser rejeitado e acordar no outro dia. Então, da onde que veio? Qual dia falou, não, isso aqui é o que faz meu olho brilhar, isso aqui é o que eu tenho para agregar melhor ao mundo dentro das minhas características, que eu acho que é muito... Tem características que já nascem com a gente, né? Sim. Da comunicação, da persuasão, do relacionamento. Então, qual foi a virada de chave para você? Eu comecei na faculdade de Direito, né? Uma coisa completamente contrária, praticamente, ao que eu faço hoje. Sempre tive essa voz imponente, essa voz grossa, né? Eu lembro que, quando eu era criança, tem aquela dinâmica do professor perguntar, né? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? E eu lembro que, quando eu falava, os amiguinhos todos olhavam assim pra mim, tipo, caramba, que voz grossa, né? Tomava um susto. Então, eu sempre tive essa presença de voz e minha mãe sempre dizia, filha, você vai ser uma excelente promotora de justiça, uma excelente advogada. E eu, com um senso de justiça muito apurado, sempre fui muito protetora, falei, olha, é um caminho. É um caminho. Aí eu fiz uma prova, tive uma bolsa, se eu não me engano, na época de 70% do valor da faculdade. Eu falei, mãe, eu quero cursar Direito. E eu comecei a cursar Direito. E nessa faculdade teve aquelas ações, talvez vocês aqui vão lembrar, daquelas cartões universitários que o banco ia na faculdade. Sim, e aí tinha um negócio daquele lá no pátio da faculdade, um stand montado, né? Aí eu, muito cabreira, fiquei sentada ali na frente daquele stand tentando entender o que era aquilo. E aí eu via que as pessoas chegavam, davam a identidade, saía com a bolsinha, um squeezer, um negocinho. Eu falei, não deve ser tão difícil. Peguei minha identidade, fui lá para saber o que estava acontecendo. Era isso, uma abertura de conta. Pensei, caramba, uma abertura de conta. Que legal. Tem custo? Não tem? Não, não tem custo. Então eu vou, né? Tinha autonomia para abrir minha conta, já que não tinha custo. Eu estava na faculdade, afinal de contas eu era grande, né? Na cabeça a gente... Vou ter um cartão de crédito, Orocard, era Banco do Brasil? Não, era Itaú na época, cara. Era Itaú. Era um cartãozinho colorido, preto, coloridinho. E aí, poxa, era um máximo, né? Você tirar aquele cartão, auge do auge. E aí, na entrevista lá com a pessoa fazendo minha conta, ela falou que eu ia ter acesso à folha de cheque. E aí eu cresci escutando a minha mãe falar que no mercado antes você ter cheque era luxo, né? Então eu cresci escutando minha mãe dizer que ela tinha cheque confiança desde 1985. Na praça eu falava, caramba, agora eu fiquei adulta, quero meu cheque. E eu tive a experiência de pegar o talão de cheque, fui na agência buscar logo depois, né? Depois de uns dias. Mas isso deixando claro que... Não tinha nada a ver com vendas. Não, e não tinha nada a ver com vendas. E o cheque, como você tem 25 anos, né? O cheque era uma coisa que já estava acabando já. Porque o cheque a gente vai entregar na sua idade. Não. Pra quem não sabe, cheque era um papelzinho assim. A nova geração. Era um título ali praticamente que a gente Isso é doideira, né? É doideira, a gente viveu uma geração de uma quebra muito grande de tecnologia. A gente foi o último, né, a usar um cheque. Eu tive cheque também, bem no finalzinho, tá? Pra ficar claro. Já tava bem no final. Eu mesmo nunca tive. Pô, você tá 4 anos abaixo da gente, Jean. Eu e o Juan estamos aqui na mesma idade. 30 mais. E aí, cara, quando eu peguei aquela folha de cheque, eu pensei, o que eu vou fazer com isso, né? Pra que eu peguei isso? Que loucura, acho que eu tenho que devolver agora. Eu não sabia meio o que fazer. E aí tinha uma pessoa próxima a mim que vendia roupa. Aí eu perguntei. Falei, como que você compra essas roupas? Como que você vende? Eu fiz algumas perguntas estratégicas, né? Me interessei pelo negócio. Ela falou, eu compro na Roupa Velha, lá em Vila Velha. Eu acho que até existe até hoje essa loja. Eu peguei o cheque, fui na Roupa Velha e comprei R$1.000 de roupa. Andressa, você sabia se ia vender? Não.
Mas eu conhecia muita gente, eu me comunicava, eu ajudava essa pessoa a Olha, você comprou para vender? Sim. Ó. E eu encontrava clientes para essa pessoa que trabalhava com roupa, assim. Eu falava, fulano vende roupa, comprei. Então, eu percebia que eu tinha muita influência. Mas até então, eu não sabia que isso era uma habilidade, que isso era algo que pudesse me dar dinheiro. Eu não tive esse conhecimento de alguém dizer, olha... Então, assim, eu tinha pessoas que falavam, nossa, você vende bem e tal. Então, isso foi me aguçando. E aí, só que assim, alguém chegar para mim e falar, Andressa, você tem que trabalhar com vendas. Eu, não, pelo contrário, era sempre algo Foi você mesmo. Pro direito ali, pra justiça, para esse tipo de cenário. E aí eu fui, acho que cada um tem as suas habilidades inatas ali, então eu acho que eu tenho um espírito empreendedor que é meu mesmo, que isso nasceu comigo. A gente não aprende a ser empreendedor, mas eu acho que algumas pessoas já nascem com esse espírito, né? Então, eu fui lá, dei um cheque de R$1.000, de R$1.000 eu fiz 2.000. Aí eu paguei meu cheque e lucrei 2.000. E aí o que eu pensei? No dia que eu fui lá, algumas peças eu compraria por X. Mas eu comprei por X,5 porque foi no cheque. E se eu tiver o à vista? No dinheiro, será que isso melhora? Eu fui lá perguntar, porque na época não era assim, vou ligar e vou saber, vou olhar aqui na internet. Não tinha. Caramba, eu tô me sentindo velha mesmo, cara. Graças a Deus. E aí, cara, eu descobri que sim, a vista tinha uma condição diferente. Aí eu falei, agora, 1.000 eu paguei o cheque, os outros 1.000 eu investi. Mais roupa. E aí, dali, começou um grande fluxo de vendas e de negócios. Nunca e eu fui mais me conectando parou. E eu fui... E quando eu pensava que não, eu já estava vendendo, assim, 12.000, sabe? Naquela época era muito dinheiro. Estava na faculdade ainda. Dinheiro. E eu estava na faculdade ainda. Fazia faculdade ainda. Só que depois de um tempo, eu vi que não fazia sentido para mim continuar ali. Primeiro porque eu já estava ingressando e já estava me nichando ali em algo que eu realmente queria. Me brilhava os olhos, sabe? Levar... Quando eu via a minha cliente comprando roupa e ficando feliz e eu facilitando a forma de pagamento, eu me conectando genuinamente com ela, eu entendendo qual ocasião ela iria utilizar a roupa, podendo ajudar, podendo contribuir. Cara, eu saí dali realizada. Parecia que eu que tinha comprado um monte de roupa. Então, aquilo começou a me mover, sabe? Só que também vieram os desafios. Eu aprendi que eu era vendedora sem ninguém me dizer, mas eu também aprendi sobre inadimplência sem ninguém me dizer, né? E, geralmente, a inadimplência, ela vem de pessoas próximas. Então, isso foi muito decepcionante para mim. Justamente por eu ter princípios e valores muito apurados e muito centrados dentro de que é certo e errado. Eu acho que certo e errado... Existem certos e errados que eles não são... diferentes, a gente sabe exatamente o que é isso, certo e errado. Isso bugou um pouco assim minha cabeça. Falei, caramba, fulano considerava tanto, me devendo e tal. E aí a gente está falando de valores mais altos, porque eu já tinha ficado muito tempo vendendo roupa. E aí eu me frustrei com isso e falei, isso não é para mim. Isso não é para mim. Mas quanto mais eu tentava sair do comercial, mais ele me puxava. Opa, volta para cá. Você é ponte, você conecta empresa em pessoas e é isso que é o seu trabalho. Então, a minha experiência com vendas foi algo que eu fui perceber que eu tive uma experiência com vendas depois. Isso não foi acontecendo e eu fui percebendo, eu sou vendedora. Foi natural. Eu sou boa pra caramba, eu consigo vender, eu consigo influenciar pessoas aqui positivamente. Porque muito se diz sobre por que as pessoas confiam no produto. Por exemplo, eu confio nessa caneta. Mas por que eu não vendo essa caneta? Porque eu não confio em mim. Sabe? Então, não adianta eu confiar no produto. Eu tenho que confiar em mim. Eu tenho que confiar em mim também. Então, isso é muito expressivo na minha natureza, porque eu sempre confiei muito em mim. Muito, assim, muito. Então, eu ia vender, eu já ia sabendo, vai dar certo. Andressa, isso é coisa de vendedor. Hoje eu sei que sim, mas lá atrás não. Entende? Então, eu me reconheci vendedora. Eu acho que a minha jornada foi realmente se reconhecer, olhar com mais maturidade. Isso aí eu já tinha um pouco mais de... Acho que eu já estava entrando... Eu estava indo trabalhar como correspondente bancária, como eu tive essa frustração na parte de roupa, com a inadimplência, etc. Eu quis trocar de ramo. Eu tentei sair da área comercial, não consegui. E aí eu continuei no mesmo ramo de relacionamento, conexões. Então, quando eu entrei no Banco do Brasil, que eu trabalhava como correspondente bancária, na época de um... Também já trabalhei no Banco do Brasil como correspondente bancário também. Que legal, cara. Eu trabalhei bastante tempo, foi uma jornada incrível, enriquecedora. E ali, realmente, eu me vi vendedora. Foi ali, porque ali eu tinha maturidade. Ali, e comissão boa. Comissão boa. Eu tinha ambiência. Então, eu estava do lado de pessoas que faziam com que o meu cérebro ele expandisse um pouco mais. Eles me questionavam mais. Eles me, sabe? Querendo ou não, é um banco estatal gigante. Exatamente. Então, você está falando
o que é a taxa de juros, Selic, crédito, empréstimo consignado. Então, é legal. Eu era jovem também, mas foi uma experiência bem interessante. Foi enriquecedora. Então, assim, Andressa, quando você realmente se reconheceu vendedora, que você falou, eu sou vendedora, cara, foi com essa experiência. Assim, antes, eu acho que eu enxergava como uma oportunidade. Sabe quando o cavalo passa selado e você sobe nele? Uhum. Eu achava que era isso. Assim, passou a oportunidade, eu peguei. Eu não trouxe isso como algo que realmente eu falava para mim mesmo, eu sou vendedora. Foi de dentro para fora, né? Foi. E aí foi, literalmente, foi de dentro para fora. E quando eu me reconheci vendedora, foi quando eu encontrei o meu propósito. A única coisa que mudou nessa jornada foi, antes eu fazia de forma intuitiva, e depois que eu me reconheci vendedora, foi quando eu realmente comecei a enxergar o propósito naquilo que eu fazia. Então, eu acho que a virada de chave, no meu caso, foi essa. Eu acho que nenhum vendedor pode dizer que ele é vendedor se ele não tiver um propósito claro na vida dele, sabe? É um propósito de transformar, um propósito de mudar, um propósito de impactar positivamente a vida do outro. Eu acho que é isso que torna realmente uma pessoa vendedora, o propósito claro daquilo que ela quer entregar. Maravilha. Acho que tem uma lição legal aí, importante, que é segue aquele foguinho quando fala, vai lá pegar o cheque, vai lá e pega o cheque, né? E o medo, tem esse empreendedor, tem isso aqui dentro, né? E aí eu anotei uma coisa que a gente estava conversando e eu acho que é um ponto bem importante da gente tocar, que é o seguinte: onde que faz faculdade de empreendedorismo? Né? Onde que você aprende a abrir seu próprio negócio? Eu sou formado em administração. Eu venho família de empreendedores, família de administradores, mas mesmo dentro de uma faculdade de administração, você estuda um período de psicologia, um período de direito, um período de engenharia de produção, um período de economia. Então, você não se forma mesmo em nada. Mas mesmo assim é uma base. Agora eu penso num engenheiro civil. Como é que foi, cara? Onde que você buscou conhecimento? Como é que foi essa trajetória? Claro que você se junta de pessoas que te complementam, mas no fim do dia você precisa entender daquilo, né? Precisa entender de pessoas, de como criar uma cultura, precisa entender de administrativo, financeiro, comercial, né? Tudo que todas as empresas precisam. Então, como que foi sua trajetória de autoconhecimento, de entender o que faltava e onde você conseguiu achar esse conhecimento para chegar até aqui? E qual dica, né? Sempre lembrando que tem empreendedores assistindo a gente, qual a dica que você daria para quem não é administrador, qualquer outra, né, profissão técnica de especialista que quer abrir o seu negócio, onde você quebrou a cara e a dica que você dá para as pessoas, para elas que errar com o erro dos outros é bem melhor do que errar com o erro próprio. Bem mais fácil. Eu acho que nenhuma faculdade, na verdade, te ensina a você ser empreendedor. Acho que nenhuma. Acho que talvez todas tenham aquela matéria, pelo menos a engenharia tem uma matéria que é obrigatória, que é empreendedorismo, né? Que ali você acha que vai aprender sobre o básico, mas é muito superficial e realmente você sai muito cru sobre o lado empreendedor. Acho que o nosso país, as universidades, acho que elas formam você para ser um excelente funcionário, exatamente. E aí, quando você chega, você não sabe nem abrir um CNPJ, cara. Você sai bem cru. Só que uma das coisas que realmente fez diferença foi estar rodeado de pessoas boas. Eu acho que o network me ajudou muito com isso, porque, por exemplo, eu não sabia nada sobre empresa. Então, eu fui conversar com amigos contadores, por exemplo. E aí, eles deram todo um suporte. E aí, você vai conversar sobre algum conhecido que você tem, algum advogado, e ele te ensina sobre a parte jurídica da empresa. Então, realmente é você tentar pegar tudo que você construiu de relacionamento e puxar para aquilo que você precisa, e você realmente precisa se dedicar a estudar. Eu acho que o empreendedor, ele nunca para de estudar. Seja pós-graduação, seja algum outro segmento, seja você estar imerso, por exemplo, na Enjoy, que é uma escola de negócios, onde você aprende diversas frentes do empresariado e você consegue se relacionar, que o relacionamento é uma outra escola, que é muito mais assertiva e muito mais precisa
do que você sentar, às vezes, numa sala de aula. Então, para quem quer realmente abrir o seu negócio, no mínimo, tem que estudar, não tem jeito, você tem que buscar conhecimento. E como a gente não sabe tudo, realmente estar rodeado, ter um bom network. Eu acho que o segredo, principalmente no nosso estado, você que é capixaba, você vai saber muito bem que você está em algum local, você vai ter o amigo do seu amigo. Você pode ir para o sul do estado, para o norte do estado, que você vai ter o amigo do seu amigo. Todo mundo aqui se conhece. Então, isso é bom e é ruim. É bom, porque se você faz coisas boas, você vai ser bem referendado. Agora, se você fizer coisas ruins, você também vai se queimar no mercado estadual rápido. Então, no mercado capixaba, isso é bom porque todo mundo se conhece, então você consegue ter esse acesso a vários segmentos, a várias pontes de pessoas, né, que realmente querem te ajudar. E o capixaba, eu acho que ele gosta disso, né? Gosta de indicar, gosta de referendar. Eu pelo menos, nunca tive essa dificuldade. O nosso círculo de amigos, ele é muito forte com isso. Então, se você quer abrir seu negócio, esteja rodeado de pessoas que sejam melhores que vocês. Pô, que isso faz toda a diferença. Tem feito pra gente. Os nossos primeiros contratos, o nosso decolar da Graziato foi de pessoas que já conheciam a gente, que já conheciam Jean e Andressa, que conheciam o nosso serviço e por isso confiavam. Então, a gente não tinha, às vezes, um case para mostrar. Cara, olha aqui, um portfólio da Graziato. Mas a gente tinha de trabalhos passados e tinha a nossa imagem. As pessoas confiavam na gente. Então, a gente vende realmente serviços, mas mais ainda as pessoas compram a gente, né? Sempre, tudo são pessoas, né? Então, antes da gente abrir o nosso portfólio, a gente se vende para as pessoas. A gente passa nossa credibilidade, nossa confiança, e aí quando as pessoas compram a gente, fica muito mais fácil elas comprarem o que a gente realmente está vendendo, se fizer sentido para ela. Maravilha, baita aula aí. Então, eu acho que isso é 100% correto. A pessoa que já passou aquilo que você está passando vai te dar o atalho. Vai te dar. Tem livros infinitos sobre todos os assuntos. Exatamente. Você vai começar por onde, se você não entende daquele assunto? Vai começando por quem já fez aquilo. Isso aí. E quebrou a cara. Sempre aprenda com o erro dos outros. Isso aí. Imagine assim, você pegar, por exemplo, quanto que vale você passar uma semana do lado, por exemplo, do grande Flávio Augusto, por exemplo. Cara, deve ser algo caro, porque ele não para, a agenda dele... Mas você fechar uma agenda com ele com uma semana, mas você consegue comprar livros dele. Que a cabeça dele tá lá. Então, você consegue pegar vários insights deles. E isso é quanto? É 30, 40 reais para você poder absorver com um cara que é um dos maiores empreendedores, né, visionários do nosso país, por exemplo. Então, e as pessoas têm preguiça de ler. As pessoas passam 3 horas no Instagram, mas não lê 2, 3, não lê 10 páginas de livro por dia. Então, uma dica importante é essa, cara, é a leitura. Você, cara, tem do online ao físico, então hoje está muito mais fácil você ter acesso à informação, né? E existem muitos podcasts que ajudam. Então, hoje, a informação está muito disponível. Então, não é um problema, né? Você acessar não é um problema. Não é. Então, o problema realmente é o tanto que você quer. Eu acho que o tanto que você quer é o que move, é o que faz a diferença. Se você quer muito, você vai achar N ferramentas para responder para medicar aquela dor que você tem. Maravilha. Maravilha. Vamos falar um pouquinho, então, mais sobre a Graziato, sobre a empresa, o que vocês fazem, por que vocês estão crescendo, do mercado o imobiliário, capixaba também um pouquinho. Você falou uma coisa muito interessante. A Enjoy é uma escola de negócios capixaba. Que quer transformar primeiro o Espírito Santo, mas eu tenho certeza que vai transbordar e ultrapassar isso muito rapidamente. Mas a gente está aqui para transformar o ambiente de negócio capixaba. E aí você falou uma coisa muito interessante. Conexão. É bom que aqui todo mundo se conhece, mas é ruim. Porque a mensagem vai chegar rápido em todo mundo. Exato. Independentemente do que você faça. Então, fala um pouquinho pra gente do diferencial da Graziato. O que vocês, aí tirando um pouquinho as sandálias da humildade, pode falar mesmo de verdade, porque quem está assistindo quer aprender mesmo. Perfeito. Então, cara, o que faz vocês diferentes e o que são essas coisas certas que fizeram os clientes, os parceiros indicarem mesmo sem ter
um retorno de comissão e nem nada, simplesmente do que eles percebem uma dor do mercado, falou, cara, pode ligar pro Jean, pode ligar pra Andressa, que eu confio que ali vai ser entregue um trabalho bom. Perfeito, eu vou começar e depois a Andressa, acho que ela vai ter mais propriedade para falar. Mas assim, lá no início, a gente visitando nossos clientes, a gente ouvia muito que obra era estressante, obra era um caos. A gente sempre se deparava com isso e a gente sempre estranhava porque não é muito a nossa realidade. E aí muitos não queriam, às vezes, fazer a obra porque ia ser um momento traumático, né? Já com experiências passadas. E aí a gente viu, cara, tem alguma coisa diferente do que a gente tem ouvido no mercado, até os nossos concorrentes, eles já, quando assinavam o contrato, a gente ouvia isso, se prepara que vai começar o caos. Então, isso é vendido no mercado e não é a nossa filosofia. A gente viu que, cara, tem alguma coisa diferente aí. E aí a gente pensou, cara, a obra não precisa ser um caos, ela precisa de gestão. E a gente começou a nos aprofundar nisso daí. E realmente botar em prática e criar esse relacionamento. Então, quando a gente chega hoje, por exemplo, num condomínio, os nossos clientes, como a Andressa falou, faz questão de estar com a gente. Os nossos relacionamentos, da assinatura do contrato até a entrega da obra, vai em paz. E, por incrível que pareça, isso é um diferencial. Essa confiança, essa transparência, essa boa comunicação que a gente vem implementando, que no final a gente, cara, a obra não precisa ser um caos. E isso se tornou um dos pilares da empresa, né, Andressa? Sim. Que vem diferenciando a gente quanto a isso. Andressa, a Graziato, explica para quem não conhece ainda, por que vocês são especialistas em termos de serviço dentro da engenharia? Somos especialistas em fachada, ACM, revestimento, pintura, fachadas condominiais, fachadas comerciais. Também atuamos na área portuária e na área de empresas, indústrias. Então, assim, a gente é muito voltado para o segmento hoje. Eu acho que está um pouco nichado, né, a Graziato no setor condominial, justamente por essa carência do que o mercado enfrenta, né? Porque a área portuária, a gente sabe que já tem ali alguns critérios de cobrança para que realmente seja feito ali dentro, empenhado um bom trabalho, uma boa obra, tem inúmeras exigências, empresa privada também, né? Condomínio era um mercado um pouco diferente, né? Porque o síndico, ele estava acostumado a realmente lidar com empresas menores. Às vezes a empresa vai ali como prestador de serviço final, aí automaticamente ela não tem a garantia daquele serviço que ela executou no condomínio, e isso é uma prática que vem se quebrando no mercado. Porque as pessoas entenderam que ali é um organismo vivo, que a gente realmente precisa cuidar de pessoas. Antes, a figura do síndico, a gente costuma dizer que era aquele cara mais velho, aposentado, que ele realmente pegava aquilo ali e falava, quero me sentir útil, vou fazer alguma coisinha aqui. E hoje não, hoje a gente vai do síndico aposentado ainda esclarecido até o executivo, o médico, o advogado, o cara que entende muita coisa ali para cobrar, entende de balancete, entende de tudo isso. Então, a gente está começando a criar um mercado muito educado, um mercado muito exigente, o que é maravilhoso para empresas que trabalham realmente com seriedade. E o profissional, né? O síndico profissional também, também, né? o síndico profissional. Isso vem muito forte. Porque, assim, existem 3 camadas. O síndico orgânico, que é aquele síndico morador. O síndico comercial, que é aquele síndico que a gente fala que tem 20 condomínios, mas não tem a estrutura para atender 20 condomínios. É aquele cara que realmente só vende. E tem o síndico profissional, que é aquele síndico que faz um trabalho sério, é aquele síndico comprometido, é aquele síndico que realmente entende a normativa local, que entende o que é um regimento interno, que entende o que é um conflito ali com o regimento interno, com a convenção, o Código Civil. Então, é aquele cara que sabe gerenciar um negócio. Um cara técnico. E onde as administradoras entram nisso? Aí a administradora tem um síndico profissional. Sempre tem um síndico ou não? A administradora não tem um síndico. Ele é um outro braço do condomínio. Um outro braço. Assim, A administradora, ela dá o suporte contábil, financeiro, RH, porque o condomínio, ele é uma empresa. Ele só não tem fins lucrativos, mas ele é uma empresa. Então, ele tem funcionários, ele tem obrigações com o INSS, ele tem várias obrigações. Ele tem obrigação com o seguro predial, ele tem inúmeras obrigações. Então, o síndico, ele é a figura, como se fosse o gestor, o gestor, de fato, dentro daquela comunidade. Então, ele representa o todo. E aí, quando eu e o Jean começamos a fazer esse trabalho, que nós nos deparamos com essa questão de que obra é um caos, era uma objeção clara. Era uma objeção. E eu acho inexequível a gente sentar numa mesa para conversar sobre obras e, às vezes, concorrentes de mercado mesmo falar, gente, pelo amor de Deus, fala sério, obra é um caos.
E a gente meio que, como que eu vou vender? Por exemplo, eu trabalho com carro, determinada marca. Como que eu vou falar? Eu vendo, mas essa marca aí, não sei não. É difícil, cara, porque você cria uma cultura. E era muito diferente a vivência que nós tínhamos no condomínio. Então, a gente falou, ou tem alguma coisa errada com a gente, ou tem alguma coisa errada com o mercado. Então, a gente criou uma ideia de fazer uma análise SWOT mesmo, para analisar ali ponto forte, ponto fraco, concorrente direto, indireto, para a gente entender e mapear o que estava acontecendo. E a gente chegou à conclusão de que, de fato, a obra ela precisa de gestão. E a gente falou, cara, isso é um diferencial competitivo absurdo. Porque quando eu vou no condomínio me conectar com o cliente, a primeira coisa que ele me diz é, Andressa, eu sou advogado, eu acabei de ter um filho, estou numa correria louca, estou estudando, nem vou mexer com obra no meu mandato. Está precisando, nem vou mexer com obra porque eu não tenho tempo, vai me tomar muito tempo. E aí a gente já chega no condomínio com a quebra de objeção. Porque a gente já entende o que o mercado está precisando. E o mercado está precisando exatamente do que a gente faz. É gestão, processos estabelecidos, acompanhamento com a equipe, treinamento. A gente está ali de perto mesmo. A gente não negligencia a informação para o nosso cliente. Como eu falei isso desde o início, somos seres humanos. Tem falhas, né? A gente não é uma inteligência artificial, a gente não é uma máquina. Muito embora a gente tenha perdido essa cultura de seres humanos, né? Mas a gente tem essa conversa muito direta com o nosso cliente. Quando a gente comete qualquer falha, primeira pessoa a saber é o cliente. A nossa operação roda assim, não importa o que aconteça. Nos fale o que está acontecendo para que a gente possa contribuir para resolver o problema da melhor maneira possível. Não negligencie uma informação. Né? Então, essa verdade, essa transparência é um dos valores que a gente transborda para a equipe. Então, a gente tem essa comunicação, assim, é muito de bate-pronto. O que acontece lá, automaticamente já chega aqui para a gente. E é um dos pilares. A verdade, a transparência, e que a gente vem empregando para justamente levar isso para o cliente, porque isso chega na ponta. Sim. E aí isso começou a ser um diferencial muito competitivo que a gente identificou, a gente começou a replicar isso e os clientes nos referendam dessa forma. Olha, recentemente a gente saímos de uma visita técnica que a gente foi indicado e enviamos o orçamento e depois a gente teve a felicidade de receber um retorno gratuito do cliente dizendo, olha, referendei vocês por áudio para fulano. Vi que eles estão orçando com vocês e etc. O áudio dele dizendo olha, pode fazer a obra tranquilo, o Jean e a Andressa são extremamente responsáveis, a equipe deles é muito bem gerida, muito bem direcionada. Se você quiser vir ao condomínio ver a obra que eles fizeram, a gente nem sabia isso, esse áudio chegou depois. Sabe? Então, a gente começou a entender que isso era um diferencial. E aí, como que você pega? Tá, Andressa, isso foi o diferencial da Graziado. E como que você pega o diferencial da sua empresa? Cara, vê os detalhes. Vê o que a sua equipe te diz. Ouça o que a sua equipe te diz. Depois, ouça o que o seu cliente te diz. São indicadores. São indicadores claros se o que você está fazendo está errado ou está certo. Se eu trabalho com obra e eu vendo que obra é um caos, me desculpe, eu não vou vender obra. Eu preciso mostrar para o meu cliente o ganho que ele vai ter, seja na segurança, seja na valorização patrimonial. Muitas vezes uma obra de fachada, ela valoriza o patrimônio em 20% a 30%. Uma reforma de fachada, ela traz vida útil para a sua fachada por mais um tempo considerável. Se você faz uma reforma de fachada com uma empresa qualificada, você vai ter garantia na sua fachada por 5 anos, conforme norma vigente. Sabe? Então, são muitos ganhos operacionais que você tem quando você realmente sabe contratar uma empresa. E eu digo muito isso para o Jean, que é importante a gente levar essa ideia para o síndico do legado. Você pode ser um síndico que você não quer se envolver com obra, tá tudo bem. Mas imagina se você for um síndico, se você for um síndico lembrado porque você promoveu mais segurança, mais mobilidade, mais valorização patrimonial. Qual é o legado que você deixa ali? Afinal de contas, a sua unidade, ela só é valorizada pelo todo. Com Se você certeza. tem uma unidade de 160 metros quadrados, linda, planejada, com porcelanato incrível, com bancada de mármore, a mais moderna que tem, translúcido, iluminação incrível, rebaixamento. Mas a fachada do seu prédio é horrorosa. É descuidada. A portaria. Tudo, nas áreas comuns. Sabe? Não conversa. Então, é muito importante, as pessoas às vezes acham que a reforma de fachada, ela é estética. A consequência é a valorização patrimonial. E que consequência boa, porque às vezes você emprega ali um X na sua obra, um determinado valor, e seu apartamento valoriza 3, 4 vezes mais, dependendo da localização que ele está. Eu acho que isso poucas pessoas têm essa percepção, né?
Porque, por exemplo, se fala muito da taxa extra. A taxa extra é paga por quem? Pelo proprietário, pelo inquilino? Pelo proprietário. Pelo proprietário. Então, no Geralmente, caso, ele está pagando por uma valorização no próprio imóvel. Quando as pessoas elas fazem a conta, por exemplo, uma obra de fachada, vamos dizer que é uma obra, num condomínio, é uma obra mais expressiva, né? E ela tem um apartamento avaliado, vamos dizer, em 1 milhão. E às vezes, por apartamento, vamos botar aqui por apartamento, o custo da obra, quando rateado todos os custos, dê seus 15 mil, 20 mil. No final da obra, o apartamento, como a Andressa falou, vai valorizar 20% a 30%. A gente está falando de 200 mil, 250, 300 mil. Então, ela pagou 20. E no final da obra, com a roupa do condomínio, por exemplo, toda reformada, o apartamento passa a ser 1 milhão 150, 1 milhão 250. Ela ganha, a unidade, o patrimônio ganha mais liquidez. Então, se você quiser vender, é muito mais rápido você vender um apartamento que tenha uma fachada reformada, por exemplo. Então, quando as pessoas fazem essa conta, muitos que estão vendendo, quando descobre que tem obra, segura a venda, espera a obra acontecer e depois vende. A inteligência da pessoa. Sim. Porque ela prefere passar por esse processo de obra, porque ela sabe que daqui a 1 ano, 1 ano e meio, o patrimônio dela vai valorizar 20%. E muitas Qual pessoas aplicação que tem isso? deixam de vender também, né, Jean? Deixa de vender. Nesse meio do caminho ainda tem isso. Muitas pessoas deixam de vender, vão vender depois da obra. E aí, quando a obra conclui... Não vende mais. Agora ficou bom aqui, né? É isso. E outra coisa também, às vezes, a pessoa é proprietária e ele é investidor, ele tem vários apartamentos, ele fala, quero lá saber de obra. Só que além de ser essa parte de segurança, que eu já bati muito nessa tecla, por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha com imobiliária e ela alugava um apartamento em determinado condomínio, se eu não me engano, era R$ 1.580. E aí o prédio passou por uma reforma de fachada, o prédio passou por uma reforma no hall de entrada, o prédio passou por uma modernização bem legal, na frente mesmo, no jardinzinho ali. Uhum. E aí esse aluguel que ela cobrava R$ 1.500, ela está cobrando R$ 2.500 agora. Todo mundo conhece casos assim, então, né? Daquele prédiozinho, aqui, Jardim da Penha, tem vários desses que eram antigos. Aí entra uma empresa ali, bota vidro e pinta, reforma tudo, né? Reforma a área de churrasqueira. E realmente, assim, o brasileiro é muito apegado à estética, né? Então, por mais que o apartamento ele seja legal, a primeira impressão é a fachada. Isso aí, quando você entra para olhar o apartamento, você passa por isso tudo. Você passa pela portaria, que está reformado ou não. Então, a venda começa ali, da entrada da pessoa. E é isso que dá aquele foguinho no coração mesmo, né? Você vai comprar um imóvel, você vai alugar, você chega num lugar que dentro da unidade preenche, mas fora não, desequilibra. Claro. Então, a chance de você não alugar ali é muito grande, sabe? Sim, porque você se imagina, fala, poxa... Imagina eu chegando em casa aqui todo dia do trabalho, aí vou entrar aqui e vai estar escuro, aí tem um mofo ali na parede, cai uma infiltração, cai a pastilha em cima pode cair em cima do meu carro aqui essa pastilha. Isso aí, a gente às vezes visita, né, alguns condomínios que tem vários apartamentos com infiltrações, então, e ali às vezes mora crianças, mora idosos que tem alergia. Então, a gente não está falando só de estética, a gente está falando de salubridade, a gente está falando de qualidade de vida. Então, vai muito além do que só uma obra, né? Vai realmente proporcionar para os moradores ali uma qualidade de vida. Então, é isso que a gente realmente leva. Não só uma obra. É muito legado do que o síndico quer deixar, do que a empresa quer deixar também, assim, sabe? Sim. É muito isso. E a gente, pegando esse gancho que você falou sobre a questão de ser insalubre, um ambiente insalubre, né? Acontece muito também, às vezes, do morador, ele precisa entrar com uma ação contra o condomínio para poder o condomínio se mexer. Porque o cara tem um sonho, ele tem uma família, ele comprou um apartamento, muitas vezes com muita luta, ele é o primeiro apartamento da família, ele faz um planejado e ele gasta consideráveis X, né? E, poxa, com o tempo, essa marcenaria, ela é toda danificada por infiltração proveniente da fachada. Então, assim, não é só algo que a gente está falando de uma manutenção, que ela é uma manutenção, isso é previsto em norma. É o olhar, é o legado de você olhar e respeitar a história daquela família que mora naquela casa. Perfeito. Sabe? Porque quando você empenha o dinheiro, o investimento em uma obra, você empenha também a qualidade de vida para aquela comunidade, a segurança. Você olha para eles e diz, olha, eu represento a comunidade e eu estou realmente aqui exercendo esse papel.
Eu não estou deixando as coisas ruins, chegar no pior cenário. E eu também não estou dizendo que você tem que começar uma obra macro de forma imediata. Mas eu estou dizendo que um condomínio ele precisa de um planejamento. Ele não é uma empresa de fins lucrativos, mas ele é um comportamento de empresa. Ele precisa de uma manutenção preventiva, corretiva. A gente precisa atestar a segurança das pessoas que moram naquele local. Sabe? Então, eu levo muito isso para o síndico. Meu síndico, qual é o legado que você quer deixar? Porque a partir do momento que ele me responde isso, eu já tenho muito norte. E então me fala um pouco aqui, eu tinha anotado uma coisa interessante. É falar a língua do cliente. Vocês falaram que tem o profissional, o comercial, o amador, né? O síndico comercial, orgânico e profissional. Aí, para quem não sabia, hoje a gente aprendeu um pouco mais sobre síndicos. É uma linguajar que a gente usa aqui dentro, tá? Mas como que é, Andressa, para você que está na parte da comunicação com o cliente, como que você adapta o seu discurso para entregar a mensagem da melhor forma? Como que isso é importante dentro de um processo comercial? Entender de onde vem, entender o nível de consciência e se conectar, ajustar o volume para poder conversar. Agora, falando já uma coisa de negociação, de vendas, de persuasão. Cara, eu vou falar uma técnica aqui muito, talvez centenária, técnica do espelhamento. É o melhor cenário para você quebrar esse tipo de muro, é a técnica do espelhamento. Se o seu cliente é um cara extremamente culto, trabalha com ele nessa linha. Se o seu cliente é um cliente mais leve, trabalha com ele nessa linha. Se o seu cliente é mais humorado, trabalhe com ele nessa linha. Só não pode fugir nesse processo, você não pode fugir nessa tratativa da verdade do que você vai entregar. Porque você pode falar várias coisas de várias maneiras diferentes. Eu posso conseguir me conectar com você, falando um linguajar talvez um pouco mais leve, um pouco mais sutil, mas eu posso não me conectar com o Jean. Por exemplo, se eu começar a conversar com você sobre o mesmo assunto e eu abordar o Jean da mesma forma, eu não vou atingir o Jean, não vou conseguir conversar com o Jean. Por exemplo, o Jean tem pavor de gente que fala muito alto, gente que fala... Sabe, a gente foi uma vez numa imersão que o cara falava muito alto assim, o Jean falou, cara, não dá pra mim, cara. E ele mó calmo, assim, eu preciso ir embora, não dá pra mim, não conecta e tal. Pra mim já tava de boa, sabe? Porque, assim, tava tranquilo, mas eu não tinha aquela sensibilidade que o Jean teve. Então, eu costumo dizer que quando você está tratando para muita gente, é difícil você regular o espelhamento. Você consegue pegar o termômetro, mas você não consegue imprimir o ritmo daquela pessoa, porque não é uma pessoa, são várias. Agora, quando você está com o seu cliente, você consegue, muitas vezes, imprimir o ritmo dele, a dificuldade dele, o linguajar dele, a postura dele. Cara, se o cara é flamenguista roxo, eu não vou chegar lá defendendo o Vasco. São coisas assim que conecta, sabe? Quebra a objeção com a própria verdade do cliente. Você não precisa estar ali sendo a pessoa que estudou, que se formou, que pós-graduou e que está na escola de negócios e que... Não. Você não está ali para vencer o seu cliente. Você está ali para se conectar genuinamente com ele. Então, o conselho que eu posso dar, talvez a referência que eu posso dar é pratique a técnica do espelhamento, sem perder o propósito da sua negociação. Maravilha. Várias aulas hoje aqui. Eu vou fazer mais uma vez um convite para vocês. Agora que vocês ouviram um pouco a Andressa falar um pouquinho mais sobre vendas. Sexta-feira agora, ela vai ser uma das mentoras, quase que eu falei mentoradas, não. Ela vai estar dando a mentoria para quem quiser entender um pouco mais de como alavancar suas vendas, como estruturar o processo de venda, como fazer o processo de espelhamento, várias técnicas de quem realmente entende sobre o processo comercial. Vai estar lá Andressa Keller, que está aqui com a gente hoje, Vitor Scocardi, Vander Miranda e Riali Paz, que são máquinas de vender, estão nesse mercado há muito tempo. Venda é técnica, não é sorte. Não é só nasci assim, eu aprendi. Tem que estudar e nada melhor, mais uma vez, do que aprender com quem já fez. Então, sexta-feira, dia 11, no Espaço Meridional, aqui em Vitória, tem um link no QR Code aqui, que você pode olhar aqui do lado. Explosão de Vendas, um evento para quem precisa vender mais. Um oferecimento aqui da Enjoy Educação. Pode entrar, clica, se inscreve. Nosso time vai entrar em contato com você para ver se você também está apto para entrar nesse grupo seleto de empresários que vão ter essa oportunidade de estar com esses mentores incríveis. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu só fui marcando aqui, ó. Acho que a gente falou de tudo. Eu queria que vocês finalizassem assim com a última dica, o último pedacinho de conhecimento. Passa muito rápido. Nós já estamos aqui a 1h15, eu perguntei a hora ali agora. Já falou que é 1h15. Que isso, hein? E passa rápido, né? Rápido Vocês demais. Nem sentiu. Não. Né?
Cara, muito incrível. Vocês têm uma trajetória, né? Onde vocês já chegaram. A gente só projeta isso para o futuro, né? E se fosse assim, para dar uma última dica, uma coisa talvez mais no nível pessoal ali, cara, porque a gente sabe que a vida do empreendedor não é fácil, né? Não sei vocês, mas quase todos os empreendedores que eu converso tem aquele momento que você fala assim, cara, será que é isso aqui mesmo? E eu queria saber o que dá essa força para vocês continuarem. Cara, vamos lá mais um dia, tô com dor de cabeça, meu filho não dormiu a noite toda, Tô nessa fase tem que dar banho na minha tartaruga. Um cafezinho caladinho sem parar. O que te dá esse gás para todo dia você falar, vamos lá, vamos mais um dia? Para mim, o que dá esse gás é realmente o propósito de construir algo. Eu acho que essa vontade de construir algo, tanto um desejo pessoal, quanto familiar, e quanto realmente construir algo para as pessoas que estão no time da Graziato. Realmente construir uma empresa que gere um valor genuíno, sabe? Um valor que vai transmitir, vai causar diferença nas famílias daquelas pessoas que estão no nosso time. Eu acho que isso faz com que a gente não pare. Por mais que seja difícil, legado, né? É o legado, mas assim, não para a Graziato do Jean, não, realmente aquela pessoa que quem passar por aqui ser realmente impactado. Quando a gente vai conversar nas nossas obras com a nossa equipe, muitos têm uma realidade muito, muito complicada, né? Falta de oportunidade, escassez. Então, e a gente ouve deles, a gente chega a brilhar os olhos, cara. Às vezes a gente faz o que a gente é algo normal, é algo mínimo que a gente entrega, para eles é algo gigante, né? A gente acha que está fazendo algo normal, para eles é algo tremendo. E eles falam para a gente quanto que isso impacta na vida deles. Então, realmente, construir algo que gere esse valor, tanto, primeiramente, para os funcionários, sabe? Primeiramente, é o que a Andressa fala, é uma filosofia nossa, realmente é de dentro para fora. Então, quando a gente impacta a vida das pessoas que estão com a gente, e isso transborda ao ponto de impactar também os nossos clientes, de quem está lá fora, eu acho que isso faz todo sentido. Por mais que tenha noite difícil, semana complicada, todo mundo tem os desafios na parte pessoal, mas isso eu acho que é o maior combustível para o empreendedor, ou então para mim, né, falando, para o Jean, construir algo que vai levar transformação de vida mesmo, de ouvir dos nossos funcionários isso. Sim. Legal, dá para ver esse propósito em vocês, bem claro, né? E uma pessoa impactada, isso impacta a família. E a família impactada impacta mais gente. Então, é um círculo virtuoso. E por isso que eu gosto muito de ter essas conversas com empreendedores, porque eu acho que quem muda o Brasil são os empreendedores. Exato. Todos os dias. Então, muitas vezes, com o começo, obviamente a gente trabalha para alcançar algo, mas o começo é muito incerto. Muito. Então, para quem é novo, para quem decidiu, é um foguinho mesmo que a gente não sabe muito bem explicar, Isso. que vai cascateando e vai transbordando e vai gerando realmente mudança de verdade. O legado é um de cada vez, não é um legado de ego, né? Exato. É um legado de gerar valores, gerar impacto positivo na vida das pessoas e sabe Deus onde que isso para. É um de cada vez vai impactando. É uma atmosfera sem fim que a gente cria, né? Porque vai fazendo uma cadência, é um ritmo, né? Então, assim, hoje a gente percebe quando a gente vai conversar com algum colaborador, quando a gente precisa, a gente brinca que tem um encarregado nosso que ele faz parte do RH da empresa, né? A gente precisa de alguém, fala com ele, cara, prontamente ele consegue pessoas para trabalhar com o testemunho dele. Pode vir. Então, sabe, esse propósito, essa atmosfera do que a gente está criando, acho que move muito, assim, o propósito que você enxergou e que a gente fica muito feliz, né, Jean, por você ter visto isso, essa verdade que a gente também busca diariamente passar para os nossos clientes. E colaborando um pouco com a resposta do Jean, referente à sua última pergunta, eu acho que um grande diferencial que a gente tem na Graziato, de realmente deixar essa última palavra, coloque Deus à frente do seu negócio, sabe? Paute as suas decisões como se você estivesse realmente conversando com Deus. Será que se você conversasse com Deus, você negligenciaria um imposto?
Será que se você estivesse conversando com Deus, você negligenciaria uma reforma no céu? Será que se você estivesse conversando com Deus, você faltaria com respeito? Então, eu acho que isso é um princípio e um foco e o centro de tudo absurdo dentro da Graziato. Exato. E se você pegar o mercado que nós atuamos, que é obra, e olhar pra gente, não tem nenhum cabelinho branco, e dizer, Andressa, qual é o tamanho disso tudo que vocês estão fazendo, por que e como? Tem empenho, tem dedicação, tem noites em claro, tem renúncia da família, mas tem Deus, cara. E onde Ele tá, as coisas acontecem, as coisas funcionam. A gente tem muito orgulho de trilhar a direção que a gente trilha, porque por mais difícil que seja, e acredite, nesse mercado é muito difícil você caminhar fazendo algo realmente semelhante, algo que é congruente com os valores que a gente acredita, né? Então, a gente tem conseguido se firmar nessa rocha. E a cada obra, a cada oportunidade que a gente vive, que mesmo nas quedas, a gente costuma dizer que até a porta fechada a gente enxerga também como Deus. Porque às vezes é uma oportunidade que não é pra gente, não é o momento, ou talvez não é aquele perfil de cliente que vai nos ajudar, ou aquele pessoal que mora ali talvez é um pessoal um pouco mais complicado, que não vê valor no que a gente entrega. Então não faz sentido. E aí a gente pede, Deus, fecha a porta. Pode ser uma obra de 4 milhões, de 10 milhões. Fecha a porta. E as respostas, elas vêm depois, sabe? Então, a Graziato, eu acho que dentro do estado do Espírito Santo, é uma das empresas que mais cresceram no ramo nos últimos tempos. E, sem dúvida nenhuma, o que eu posso dizer quanto a isso é ter Deus no centro do seu negócio. Isso muda o jogo. Acho que não tem forma melhor da gente encerrar. Tenho certeza que o caminho vai ser brilhante para vocês. Foi um prazer estar aqui hoje conversando, conhecendo um pouquinho mais a vida do empreendedor, trazendo lições muito valiosas para você que é empreendedor e acompanha a gente aqui no EnjoyCast, porque no topo os melhores se ajudam, não é? Então, esse é o propósito da Enjoy, conectar empresários, conectar empreendedores, gestores, sonhadores que somos e trazer um pouquinho da experiência para que a gente continue se ajudando no topo, puxando mais gente com a gente. Exatamente. E fazendo esse legado acontecer. Para agradecer a presença de vocês aqui hoje nesse bate-papo. Temos um presentinho, né, Mica? Que isso, hein? Vou deixar aqui só a última, hein? Empresa humana também dá lucro. Aí, ó. Empresa humana também dá lucro. Eu diria mais. Eu acho que só as empresas humanas dão lucro durante muito tempo. Muito bom. Muito bom. Eu posso abrir? É para você. É para mim ou é para Graziato? É para vocês. Para Graziato. Vamos ver. Rapaz. Que isso, hein? Vai ter uma prateleira especial lá na empresa. Quando a cultura é viva e coerente, ela não precisa ser vendida. Ela se torna o motivo pelo qual as pessoas querem estar ali todos os dias. Obrigada por compartilhar sua jornada conosco e nos ajudar a formar os maiores empresários do Brasil. Com carinho, equipe EnjoyCast. Que isso, muito obrigado, gente. Muito bom, muito bom. Cara, Andressa, lindo. Obrigado. Muito obrigado, muito legal. Valeu. O tempo voou. E é isso. Para você que ainda não conhece o ecossistema da Enjoy, entre em contato com a gente. Vem saber como a Enjoy tem ajudado a Andressa, o Jean e centenas de outros empresários a atingir seus objetivos de negócio. Esse foi mais um episódio do EnjoyCast. Valeu, produção, Danilo, Mica. Um abraço. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.